Olá, segundo ano mais uma vez. Voltei para a nossa segunda aula de hoje, que é Geografia. Nossa aula passada, nós conversamos sobre um elemento bastante importante para todos os seres vivos, que é o quê? A água. Nossa última aula de Geografia foi no dia 4 de dezembro. Conversamos sobre o ciclo da água, onde eu pedi que vocês fizessem um desenho como seria o processo do ciclo da água. Eu, inclusive, coloquei na telinha para vocês verem um desenho simulando como seria esse ciclo da água, que a água vai sempre retornando. Ela enche as nuvens, a água evapora, as nuvens ficam carregadas, ela cai em forma de chuva, depois volta e esse ciclo se repete. Nós falamos também sobre a poluição da água, quais são os cuidados que nós devemos ter para não estragar a água. Você tem cuidado para não desperdiçar água, pois a água é um bem muito precioso e sem ela nós não sobrevivemos. Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos conversar sobre um outro elemento que faz parte da natureza, que ele também vem sofrendo, e isso traz consequências para todos os seres humanos e os animais, os seres vivos de uma maneira geral. Sobre o ar. O ar. Este ar que nós respiramos, que é tão essencial e sem ele nós também não sobrevivemos. Nós vamos conversar hoje um texto sobre o ar e tem também algumas experiências que eu vou trazer para a nossa aula sobre a existência do ar. Você sabia que o ar existe em toda a superfície do nosso planeta? Pois é, inclusive até debaixo d'água. Mas eu não consigo respirar debaixo d'água. Claro que nós não conseguimos, porque nós respiramos pelos pulmões. E se entrar água nos nossos pulmões, isso vai nos fazer muito mal. Apenas os animais marinhos, os animais aquáticos, eles sim conseguem respirar debaixo d'água através das brânquias, ou também chamadas de guelras, certo? Nós seres humanos não conseguimos. A gente ia precisar de uma máscara de mergulho, um cilindro de oxigênio para você poder respirar lá embaixo, enquanto estiver dentro da água, caso você faça mergulho um dia. Ok? Pois bem, o ar ele existe em tudo que é lugar. Só que antes eu quero fazer alguns comentários sobre a tarefa de casa que eu expliquei. Alguns alunos do segundo ano já mandaram para mim a foto do caderno de desenho, ou se você não tiver, caderno de geografia, onde eu pedi que vocês fizessem um desenho e colorissem, tá? Não é só para desenhar não, tem que colorir também, pois é uma atividade de casa, onde vocês desenharam como é este processo do ciclo da água, da evaporação, onde a água ela sobe em formato de vapor, depois as nuvens são carregadas e caem e molha toda a nossa terra e começa tudo novamente. Já agradeço para você que está mandando diariamente a foto de suas tarefas. Muito obrigada para você, aluno e aluna, que estão compartilhando regularmente a foto das tarefas. Não deixe de mandar a sua foto também, que eu estou aguardando. Estou sentindo a falta de muitos alunos do segundo ano compartilharem as fotos. Alguns alunos faz um tempo que eu não recebo. Estavam me mandando as fotos, eu fico bastante feliz, mas alguns pararam de mandar. Então, você, aluno, não pare de mandar a foto das suas tarefas. Você que continua com aulas online, precisa enviar diariamente. Combinado? Pois bem, minha gente, a tarefa de hoje de vocês será no caderno de geografia, certo? E para casa, vocês farão uma pesquisa. Não esqueça também de economizar água, pois a água ela é essencial para todos os seres vivos, certo? Não deixar a torneira aberta enquanto você escova os dentes. Ao regar as plantas, usar o regador, usar um balde de água, mas não ficar com a mangueira ligada direto, isso desperdiça água. Outra coisa também que nós precisamos ter o cuidado é se nós vermos uma torneira pingando. Algumas vezes a gente aperta um pouco mais e para de pingar, só que com o tempo isso pode acabar quebrando a torneira, o que é recomendado. Coloquem as borrachinhas na torneira, peçam uma pessoa que saiba mexer nisso, colocar as borrachinhas devidas.
e tentar controlar esse vazamento, porque de pingo em pingo, essa água vai para o esgoto e vai sendo desperdiçada. Água limpa, a gente precisa cuidar dela. Se possível for também, ao utilizar a máquina de lavar roupa, você pode retirar com aquele cano, colocar nos baldes e utilizar para lavar o chão. Pode utilizar a água do enxágue da roupa, que é uma água um pouco até limpa, vamos assim dizer, e pode ser utilizado para a descarga. Se essa água for reutilizada, nós vamos consumir menos e a natureza agradece, certo? Vamos ter cuidado ao tomar banho, não deixar o chuveiro ligado direto, vai ligando de pouquinho em pouquinho e assim a gente economiza água. Ao lavar o carro, qual é o mais recomendável? Utilizar o balde, porque a mangueira, o que acontece? A gente acaba perdendo o controle da saída da água. E isto faz com que a água seja mais desperdiçada. Utilizem sempre o balde, inclusive até para lavar as calçadas. Quintais, calçadas, utilizar o balde. Enche lá o balde, joga água, limpa, passa a vassoura, o rodo e depois você fecha a torneira assim que o balde encher também. Não vai lá deixar o balde enchendo e a água escoando, e também você vai continuar desperdiçando. Então, vamos ter esses cuidados para não desperdiçarmos a água. Combinado, turma? Então, nosso planeta Terra agradece todos esses cuidados que ele merece ter. Pois bem, minha gente, nós vamos falar agora sobre a importância do ar. O livro de geografia de vocês tem um texto, mas vocês já leram esse texto e eu trouxe um outro para a nossa aula. Vamos ouvir com atenção. A importância do ar. O ar é um elemento fundamental, sendo formado por uma combinação de gases, vapor de água e partículas suspensas. O ar por si só não é feito apenas desse vapor. Não é. Ele contém também esses gases e vapor de água e tem também essas partículas suspensas. O ar, ele também tem peso. Você sabia disso? O ar também é pesado. Uma prova disso são nas festas de aniversário, sabe? Quando você enche os balões para decorar a sua festa, o que acontece? Os balões ficam mais pesados. Se você colocar numa varetinha e colocar duas linhas, uma em cada ponta, um balão vazio e na outra ponta um balão cheio, o que vai acontecer? Esse balão vai descer. O que está vazio vai subir e o que está cheio vai descer. Isso significa que ele está mais pesado. É como se você estivesse colocando numa balança. O ar também tem peso. Trata-se, portanto, de uma substância vital para a manutenção da vida da Terra, ao lado da água e do solo. Para a manutenção de todos os seres vivos, o ar também ele é essencial. Até as plantas respiram. Só que as plantas não têm pulmões, elas respiram de uma outra maneira através de suas folhas. Pois bem. Além disso, o ar ele é essencial para o clima, a distribuição da chuva e a dispersão de sementes, as quais favorecem a produção agrícola. Você já observou nos dias em que está bastante ventilado, onde você consegue sentir o ar circulando de uma maneira mais forte? O que acontece com as árvores? As árvores balançam. E quando tem aquelas frutas com sementes, o que acontece? O ar vai jogar essas sementes para mais longe. Vai surgir o quê? Novas árvores. Vocês sabem que as plantas nascem através de sementes ou mudas. E quando essas sementinhas elas são lançadas lá na terra, o que vai acontecer? Novas árvores nascerão. Continuando o texto. Por outro lado, ele oferece o desenvolvimento de diversas doenças por vírus, bactérias e micro-organismos, os quais são levados pelas correntes de ar. Nós ainda estamos na pandemia. A vacina ainda não chegou ao Brasil, ainda não está distribuída para a população. Em breve, nossa esperança é que isso chegue. Mas enquanto isso não acontece, vírus e bactérias eles são lançados através da nossa respiração. Uma pessoa doente, até com uma simples gripe,
se ela estiver próxima de outra pessoa sadia e ela espirrar ou ela tossir, o ar que está naquele ambiente pode favorecer que a pessoa que está sadia fique doente. Por isso que nós estamos usando máscara constantemente, porque através da nossa respiração do ar que está naquele ambiente, os vírus e bactérias podem sim ser transmitidos de pessoas para pessoas, mas apenas para as doenças que são contagiosas. Outras doenças não são transmitidas através do ar. Mas ainda tem mais. Qual seria a composição do ar? De que o ar é feito? Vamos ver. Os principais elementos que compõem o ar são, essencialmente, o nitrogênio. O nosso ar contém esse gás que se chama nitrogênio, 78% de nitrogênio. E o oxigênio, 21%, e em pequena quantidade o argônio, 0,94%, é menos de 1%. Gás carbônico, 0,03%, neônio, 0,0015%. Embora possua peso, como eu falei, e ocupe espaço na atmosfera, observe que o ar é um conjunto de substâncias que não apresentam cor, cheiro, gosto e que não podemos ver nem tocar. Vamos fazer uma experiência bem simples. Coloque a sua mão na sua frente, assim. Vamos agora soprar na nossa mão. Vamos fazer agora. Você viu o ar saindo? Não, porque o ar ele é invisível. Mas o que é que nós podemos saber que o ar existe? Através do tato, nós sentimos o ar na nossa pele. Vamos fazer de novo. Você sentiu que o ar está saindo dos seus pulmões e indo direto para a sua mão. Isso é o ar onde nós estamos respirando. Vamos ver um pouco mais. A importância do ar para os seres vivos. Quando respiramos, o ar da atmosfera entra no nosso corpo sendo filtrado pelas narinas até chegar aos pulmões, o qual será utilizado na produção de energia. Toda vez que nós respiramos, o nosso nariz ele capta onde entra o ar, através do nosso nariz. Só que no nosso nariz, vocês já perceberam que nós temos vários pelinhos. Esses pelinhos que nós temos dentro do nosso nariz é um filtro natural que temos no nosso corpo. E esse filtro faz com que o ar não entre no nosso pulmão frio, ele entra mais quente e também ele retém essas partículas sujas do ar. O seu nariz é um filtro e é bastante importante. Você respira, o ar entra, o seu pulmão infla, você joga pela boca. Vamos fazer a experiência. Inspira. Expirou. Inspirar, o ar entra. Expirar, o ar sai. É dessa forma que nós respiramos constantemente. Ainda mais tem mais um pouco de texto para lermos. O mecanismo de respirar é realizado da seguinte maneira. Respiramos o oxigênio, entra oxigênio no nosso pulmão e liberamos o gás carbônico na atmosfera, o qual será absorvido pelas plantas e outros seres autótrofos do processo denominado de fotossíntese. É através desse processo do nosso ar que nós soltamos que as plantas respiram através de suas folhas e isso é chamado de fotossíntese. Vocês vão aprender um pouco mais para frente. De tal modo, as plantas importantes nesse processo liberarão o oxigênio, extremamente necessário para os outros seres vivos. Por isso a importância de ter árvores no nosso ambiente. Quanto mais árvores, o ar vai se tornar mais puro. E quando tem uma cidade com muita poluição, com muito carro, muita fábrica, onde as árvores foram derrubadas, o que é que acontece? Esse ambiente tem o ar
poluído, é um ar sujo. As plantas, elas nos ajudam para que esse ar fique mais puro e assim nós poderemos respirar melhor e não ficarmos doentes. Vamos ver um pouco mais. Importante destacar que os sons emitidos pelas cordas vocais que ficam na nossa garganta só conseguem ser produzidos pela existência do ar. A sua voz, a minha voz, que você está me escutando agora, eu só consigo falar por causa do ar. Nós não conseguiríamos falar sem o ar. O ar, além de ser essencial para a nossa respiração, ele também nos ajuda a falar. Tanto é que quando você está correndo bastante, e você começa a ficar sem aquele fôlego, porque você correu muito e às vezes a gente tem aquela sensação que está faltando ar e você não consegue nem falar, isso é por causa do ar que você precisa. Então, se acalma, respira. Quando os seus batimentos cardíacos voltarem ao normal, aí você consegue falar de uma maneira melhor. Entenderam? Mas a gente vai ver outras coisas. Muitos especialistas afirmam que o ato de saber respirar, tem gente que nem sabe respirar, mas tia, todo mundo nasce sabendo respirar. Sim, nós sabemos, só que às vezes a gente acaba invertendo a forma do ar entrar, ou então expelindo o ar de uma maneira errada. Nós vamos ver o que é. Pode nos livrar, saber respirar pode nos livrar de diversas doenças. Nesse sentido, vale ressaltar que em muitos locais do mundo, sobretudo nas grandes cidades, o ar tornou-se poluído, que tem gerado muitas doenças respiratórias, inclusive neurológicas. Vamos falar o seguinte: quando a gente respira, nós puxamos pelo nariz. Vamos fazer o teste. Essa é a forma correta de respirar. Mas, tia, toda vez que eu estiver respirando, eu vou ter que fazer isso? Não. Você automaticamente faz. Você está respirando. Só que tem pessoas que não puxam o nariz, não inspiram pelo nariz, puxam pela boca, assim. O que é que acontece? O ar vai entrar no seu pulmão frio. Isso não é bom. O nariz faz com que o ar aqueça e seja filtrado. Na nossa garganta não existe esse filtro para que o ar entre de uma maneira mais limpa. Na nossa garganta não tem, no nosso nariz tem. Por isso a importância de respirarmos corretamente pelo nariz. Às vezes você pode ter alguma doença no nariz, que se chama adenoide, onde isso dificulta a respiração. Isso pode causar inclusive até roncos e dificuldades respiratórias. E por causa disso é importante ir no otorrinolaringologista, que é um médico especializado para tratar o nosso nariz, ouvido e garganta, mas comum chamado de otorrino, porque é um nome realmente bem comprido. É um médico especializado para tratar esse tipo de órgão do nosso corpo, certo? Esses órgãos. Mas aí, respirar da maneira correta faz com que você não tenha essas doenças respiratórias. Por isso é importante respirar de maneira correta. Entenderam? Então, nada de respirar pela boca. Se você tiver com dificuldade, está gripado, o nariz está entupido, aí é outra situação. Mas no normal, estando saudáveis, evitem de respirar, puxar o ar, inspirar pela boca. Isso pode até afetar, inclusive, a sua dentição. A sua dentição pode acabar crescendo os dentes tortos, e aí você vai precisar ir para o dentista, utilizar aparelho ortodôntico, ter todo aquele processo para os seus dentes ficarem de maneira correta. O dedo também, chupar dedo, chupar chupeta, isso também pode afetar a sua dentição e a sua respiração. Você sabia disso? Pois é, tem muitos bebês que fazem o uso constante da chupeta e isso acaba alterando a dentição do bebê, inclusive chupar dedo. Isso pode afetar os seus dentes e a sua maneira de respirar pode ficar de uma maneira mais dificultosa. Por isso que é importante, é melhor que os bebês não chupem chupeta, porque isso pode trazer consequências ruins para ele no futuro. Mas aí, nós vamos falar agora sobre a poluição do ar. A gente sabe da poluição da água, do solo, mas e a poluição do ar, que ela também existe, vamos ver.
A poluição do ar ou poluição atmosférica é um tema muito recorrente na nossa atualidade, posto que, com o crescimento das cidades, bem como a expansão demográfica, tem alterado significativamente a qualidade do ar que respiramos. Além da expansão das indústrias e do aumento dos automóveis, muitos outros fatores afetam a qualidade do ar. Por exemplo, a redução de espaços verdes, como eu falei, desmatamento, ar poluído, é o mesmo significado, já que as plantas são importantes no processo do ciclo do oxigênio. As queimadas, o uso de inseticidas e agrotóxicos na agricultura, dentre outros. Tudo isso faz com que o ar fique poluído. Desmatamento, as indústrias sendo expandidas, não utilizar filtros das chaminés, onde libera toda aquela fumaça e o ar vai ficar poluído. E o que é que traz de consequência para a gente? Doenças. Nós, seres humanos, acabamos sendo afetados por muitas doenças respiratórias por causa da qualidade do ar, olha, que é ruim. Um ar poluído pode sim trazer doenças para nós, seres humanos. Mas aí vamos continuar. Observe que quando a qualidade do ar é afetada, o ecossistema e os fatores que envolvem o clima, o solo e a água são também alterados, então mexe com tudo. Se o ar está poluído, a água acaba sendo poluída. Se as florestas estão sendo derrubadas, o ar fica poluído, os animais ficam sem casa, nós ficamos sem poder respirar um ar de qualidade. E aí são também alterados, provocando assim diversos fenômenos. Por exemplo, o efeito estufa. Você já entrou numa estufa onde tem várias plantas? Ou você já entrou numa sauna ou numa sala fechada onde não tem ventilação? Já sentiu todo aquele calor? Como é incômodo, você começa a suar. E esse efeito estufa é uma das consequências negativas que a poluição do ar, da água, do lixo, etc., tudo isso traz. O planeta Terra vai ficando mais quente, muitas espécies vão morrendo, rios vão secando e a poluição do ar aumentando. Mas aí o que acontece também? A chuva ácida. Quando o ar está muito poluído e acaba a chuva ácida atingindo as plantações, aquelas folhas, as árvores acabam ficando danificadas. A inversão térmica e a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela protege o nosso planeta contra os raios solares que podem fazer mal à nossa pele e outros problemas de saúde. E quanto mais poluído o ar tiver, essa camada de ozônio ela vai sendo destruída. A proteção que nós teríamos, que é uma proteção natural, vai sendo destruída por causa de nós, seres humanos, que tudo isso é consequência dos seres humanos fazendo o mau uso dos recursos naturais que nós temos. Por isso que é importante nós sempre cuidarmos do lixo, que a gente vem sempre falando. O lixo é um dos problemas mais graves que existem. Nas grandes cidades, em tudo que é bairro, você vê lixo. Então, vamos reciclar o lixo e não jogar o lixo na rua, colocar sempre na lixeira. Outra coisa que nós podemos tirar como uma medida para evitar que o ar fique poluído, usar menos os veículos próprios. Ou você pode trocar, se for possível, óbvio, existem casos e casos. Tem locais que você realmente não tem como deixar de usar o carro, mas se você pode trocar pela bicicleta ou pelo transporte público, você e eu vamos contribuir para que o ar fique menos poluído, porque os carros escapam constantemente aquela fumaça, essa fumaça polui o ar, também das motocicletas, dos caminhões e das fábricas e indústrias. Tudo isso acaba poluindo o ar. E se nós pudermos trocar, nem que seja em dias alternados, isso vai contribuir para a qualidade do ar melhorar. Entenderam, turma? Tranquilos até aqui sobre este assunto do ar? Nós vamos realizar agora uma atividade de classe no seu caderno, onde tem apenas uma questão para vocês fazerem, bem simples. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês
2 experimentos para provarmos a existência do ar, combinado? Tem alguns materiais que eu separei aqui, se você tiver na sua casa, você poderá também fazer junto comigo. Combinado? Então, já eu vou dizer para vocês quais são. Então, segura a ansiedade e vamos fazer a nossa atividade agora. Cabeçalho prontos, tudo direitinho, bem bonito. Cuidado com essa letra maiúscula, tá? Não deixem de usar a letra maiúscula. É importante para vocês deixarem a sua tarefa organizada e correta. Após, você vai colocar o seguinte. Primeiro, marque as alternativas certas. Ponto, pula a linha. Letra A, o ar é invisível. Pula a linha. B, o ar poluído não prejudica a natureza. Pula a linha. Letra C, o ar limpo não tem cheiro. Pula a linha. Letra D, existe ar apenas no Brasil. Ponto. Letra E, o ar é um recurso natural. Ponto. Escrevam essas alternativas que nós vamos fazer a correção. É uma atividade muito simples de responder. Então, já façam que nós vamos fazer a correção. Conseguiram? Terminaram? Colocaram as respostas? Bem fácil essa tarefa. E uma questão só. Olha que moleza. Vamos responder. Marque somente as alternativas corretas. As erradas vocês deixam em branco. O ar é invisível? Não estou vendo o ar. Sim, ele é invisível. Eu apenas consigo sentir, mas eu não consigo ver. Marque um X. O ar poluído não prejudica a natureza. Pelo contrário, ele prejudica até demais. Então, você não marca essa. C. O ar limpo não tem cheiro. O ar limpo realmente não tem cheiro. Se o ar estiver poluído, aí você vai sentir aquele cheiro de fumaça. Bem tóxico. Mas essa daí está correta. Marca um X também na letra C. Letra D. Existe ar apenas no Brasil. Só tem ar aqui no Brasil, o resto do mundo não tem? Essa está errada, aí você não marca. Letra E. O ar é um recurso natural. Sim, é natural. Marca um X. E essa foi a última alternativa para vocês marcarem. Então, já deixem respondidos. Eu quero ver também, tá? Como é que foi a organização dessa atividade. E agora que nós já conversamos bastante sobre o ar, que vocês já viram coisas interessantes, tem alguns materiais que eu separei aqui. Você vai precisar, sabe de quê? Eu vou pegar, tá? Você vai precisar de um copo transparente. Esse daqui é um copo de requeijão, certo? Esse daqui. Um copinho de plástico. Se você não tiver, você pode usar copo descartável. Só que como o copo descartável é muito mole, você vai ter que colocar pelo menos uns 3, um coladinho assim no outro, para poder realizar esse experimento. Você vai precisar também disso aqui. Opa, tá pesado. Olha, isto aqui é uma vasilha transparente com água. Depois que nós fizermos esse experimento, você não jogue fora essa água. Use para regar as plantas ou coloque na descarga do banheiro. Então, não joguem fora, tá? Nada de desperdício de água. Além dessa vasilha com água, você vai precisar também de um guardanapo. Estão vendo só? Olha, dá para ver pertinho? É um guardanapo. Ele está, ó, seco, bem seco. Então, eu vou montar aqui o nosso cenário e já mostro para vocês. Olha eu aqui. Peguei nossa vasilha com água. Muito cuidado ao executar isso, tá certo? Coloquem num local onde não caia essa vasilha. Estou fazendo com o maior cuidado aqui para não derramar. Vou fazer o experimento com vocês. Depois disto, pegue o seu copinho transparente e também o seu guardanapo. Isso aqui é papel toalha, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai dobrar o seu papelzinho e colocar no fundo do copo. Amassa para deixá-lo lá no fundo do copo. Entenderam? Faz de tudo para ele não cair. Ele não pode cair. Deixa ele mais volumoso. Ele não pode cair. Se precisar, coloque mais de um. Certo? Mas não deixem esse papel cair. Vamos ver. Faz o teste primeiro fora. Certo? E agora ele não vai cair.
O que é que nós vamos fazer agora? Estão vendo que a nossa vasilha está cheia de água. Agora você vai mergulhar o seu copo assim. Olha só. E empurrar. Mergulhei o meu copo dentro da água. Será que o meu papel molhou o meu guardanapo? Vamos fazer o teste. Retira o copo. Retirei o copo. Ficou molhado aqui, né, na borda do copo. Mas será que o meu papel molhou? Vamos ver. O que será que aconteceu com o nosso papel? Será que o nosso papel molhou? Olha só. Está completamente enxuto. O que significa? Que existe sim o ar. Nós podemos fazer esse experimento onde você fez aqui, ó. Dentro do nosso copo, aqui dentro do copo tem ar. Ah, mas eu não estou vendo. O ar, ele é invisível. Realmente nós não conseguimos ver. Fazendo assim, nós provamos que tem ar sim dentro do nosso copo. Se você virar o copo, a água vai entrar e o ar vai sair e vai molhar o seu papel. Esse é o nosso primeiro experimento. Nós vamos fazer o segundo. Deixa aqui o seu copinho. Cuidado ao manusear a água, certo? Para não derramá-la. Vamos para o próximo. Se você tiver na sua casa essa mesma vasilha, ela poderá ser utilizada também, mas eu peguei outra. Você vai precisar de uma vasilha com água e um canudo. Só isso. Eu peguei uma transparente para nosso experimento. E agora, como é que eu sei que dentro da minha água tem ar? Dentro da água tem ar? Sim, e eu posso provar. Pegue o seu canudinho e você vai fazer o seguinte. Olha, aqui dentro tem ar. Todas essas bolinhas que estão aqui saindo, significa que tem ar também na nossa água. O ar está dissolvido e nós apenas estamos formando as bolinhas. Vamos fazer mais uma vez? Você já brincou de bolinha de sabão? Já brincou? É a mesma coisa. Com a bolinha de sabão, você consegue também encher todas aquelas bolinhas com ar. Mesmo que seja com o sabão, esse também é um outro experimento. E o que é que vocês vão fazer como atividade para casa? Você vai realizar um destes dois experimentos que eu mostrei, ou então fazer um outro. Tentem fazer esses dois experimentos. Você pode tirar fotos deles, compartilharem comigo lá no aplicativo, ou até fazer um novo experimento. Façam pesquisas, vocês vão encontrar aqui no próprio YouTube a existência do ar. Como provar a existência do ar? Você pode digitar essa frase e vai aparecer alguns vídeos provando que o ar existe. Realize esses experimentos e mandem para mim que eu quero ver. Você pode fazer em formato de vídeo ou então com fotos. Tudo bem, turminha? Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana, que todos vocês fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo e não deixe de compartilhar a foto de suas tarefas comigo que eu quero ver. E a gente se vê na nossa próxima aula. E para despedir de vocês, olha aqui a Belinha, ela está dando um tchauzinho. Bom fim de semana para todos vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.